Muito bem, são 11 horas 25 minutinhos. 8722594 é o telefone da 97. Você pode ligar para cá e participar do programa Fé e Ação. Quero mandar um abração especial para nossa irmã Eurides, para a Cristina, para toda essa turma abençoada aí. Que Deus continue multiplicando-se em bênçãos sobre a sua vida. E quero dizer para você o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E sem dúvida alguma, Deus tem nos convidado a sermos importantes. Ele não está dizendo que nós contemos a luz, nem contemos o sal, mas diz que nós somos o sal e somos a luz. Portanto, você deve brilhar com Cristo Jesus e deve, sem dúvida alguma, dar sabor a toda vida que esteja em amargura, em dificuldade, em problemas. Porque Deus tem um grande plano. Plano de te usar, plano de te salvar e plano de te usar, aperfeiçoando a sua vida para aquele grande dia, quando Ele estará novamente aqui. Queremos meditar no Salmo 18, versículos 1 e 2. Diz assim o Salmo 18, versículos 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. E o meu baluarte, meu alto refúgio. Nós encontramos nesses dois versículos grandes promessas de Deus para as nossas vidas. O Senhor se caracterizando como alguém que nos ama muito, o Senhor se caracterizando como alguém que nos fortalece, como alguém que nos dá segurança, como uma rocha segura, como nosso defensor, como nosso libertador, resgatando, aquele que resgata as nossas vidas, que liberta, e aquele em quem nós podemos nos esconder sempre, em meio às dificuldades, debaixo das suas grandes asas, assim como as aves, os filhotes se aninham debaixo das asas das mães. O Senhor tem se colocado dessa forma para conosco. E muitas das vezes nós não atentamos para a grandeza de Deus, para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus tem sido para conosco. Mas há uma necessidade de pararmos, e esse momento de reflexão nos leva a pararmos para meditar, baseados nesse versículo do Salmo 18, tendo um perfil, uma pequena característica, um pequeno perfil do que é a grandeza de Deus. Podemos entender que Deus é muito mais do que isso, que Deus é muito mais. Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é amigo sem igual, companheiro, Pai, amoroso, aquele que está sempre pronto a nos perdoar, grande em perdoar, justiça sincera, fiel companheiro. Podemos entender que Deus é muito mais do que isso, que Deus é um caminho, que Ele é um caminho de segurança iluminado, aonde nós somos protegidos, como diz ainda mais à frente nesse salmo, o caminho perfeito, o caminho de Deus é perfeito, que Ele é aquele que nos está segurando sempre em nossas mãos, sempre que estendemos as mãos, mesmo muitas das vezes quando falhamos ou quando negligenciamos a sua palavra ou deixamos de cumprir, mas sempre quando voltamos, Deus está sempre com seus braços estendidos para nos amparar, para nos acolher, porque Deus é bom, porque a sua bondade dura para sempre, de eternidade a eternidade. Mas o homem tem vivido em meio a dificuldades, em meio a problemas, em meio a situações difíceis. O homem tem enfrentado barreiras, problemas, e não podemos deixar de falar, porque é uma evidência na vida do homem. Não podemos deixar de citar situações que vêm contra as nossas vidas, que muitas das vezes reconhecemos e nos aproximamos do Senhor e perdoamos. Em outras vezes é cauterizada na vida do homem, o homem passa a conviver com esse mal. Principalmente aqueles que não têm o conhecimento pleno de Cristo Jesus. Mas o homem tem problemas. Os problemas vão existir. Eles passaram a existir a partir do momento em que o homem caiu no Jardim do Éden. A partir do momento em que o homem entregou-se à sua própria vontade e deixou-se ser enganado
pelo engano da serpente enganadora, como é chamado o diabo, que continua enganando o homem, que continua tentando tragar o homem, roubando o homem, roubando a paz, roubando a alegria, roubando a satisfação, roubando em diversas formas, devorando as coisas que Deus tem dado para o homem, devorando a própria vida do homem, consumindo através das enfermidades, dos males, dos problemas, das dificuldades. O diabo enganador continua atuando dessa forma. E muitas das vezes o homem que está longe de Cristo Jesus, ele não para enxergar essa tão grande realidade na sua própria vida. O diabo continua enganando, dizendo que o homem não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque quando ele partir desse mundo tudo acaba. Ele morreu, acabou. Filosofia enganadora de Satanás. Mas a palavra de Deus diz que precisamos e devemos nos reconciliarmos com o Senhor. Que quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, caiu também, foi feita a separação entre o homem e Deus. Foi a queda do homem, a queda do relacionamento íntimo com Deus. O homem parou de se relacionar com Deus, porque Deus não veio na viração do dia e procurou pelo homem Adão e não encontrou o homem Adão. Foi rompido o relacionamento. Mas a palavra do Senhor diz que Deus deu uma oportunidade para que o homem pudesse estar novamente próximo dele, se relacionando, buscando a comunhão. E a religação, que quer dizer religião, a religação do homem com Deus, no plano perfeito de Deus, foi enviar o seu Filho Jesus. Que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode se relacionar novamente com Deus a não ser por Ele. Que ninguém pode se aproximar de Deus a não ser por esse caminho, que é Cristo Jesus. E Deus deu de seu próprio Filho, da sua própria vida, para que o homem pudesse novamente estar em convívio com o Pai Celestial. Para que o homem pudesse novamente ter oportunidade de gozar de todas as delícias que Deus preparou para ele. Não alguns dias, nem alguns anos, mas toda uma eternidade. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, diz a palavra de Deus. Esse reconhecimento do salmista, do salmo de Davi, do salmista, reconhecendo no Senhor como sendo servo do Senhor, reconhecendo como palavras dirigidas ao Senhor, dirigindo essas palavras ao Senhor, reconhecendo todos os livramentos que o Senhor havia dado diante dos seus inimigos, das mãos de Saul, diante dos seus inimigos e opressores. Esse reconhecimento precisa estar a cada dia em nossos corações, em nossas vidas, em nossas mentes, reconhecendo de que eu não preciso temer, porque Deus é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu rochedo e em quem eu confio. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. E jamais podemos confiar mesmo. Mas precisamos confiar nas palavras garantidas de Deus. Devemos confiar na palavra de poder que Deus está pronto a nos dar, a declarar para cada um de nós. E eu quero dizer para você, amigo ouvinte, que talvez esteja perdido, sem segurança, não sabe para onde ir. Talvez você até que esteja dentro de uma igreja, que faça parte de uma igreja, de uma denominação, mas que tem vivido uma vida de insegurança. Talvez você não tenha ainda parado para meditar, nem refletir nesta mensagem que Deus tem colocado para nós nessa noite, no Salmo 18, ele dizendo, como o salmista diz para Deus, e você talvez não tenha dirigido essas palavras ao Senhor poderoso, o Deus que tem poder para realizar o impossível na vida do homem. Corra para alguém que tem condições de te dar refúgio, te dar segurança. Corra para alguém que é considerado um grande escudo, que tem força. Nós podemos ver nesses versículos promessas de Deus, são promessas de Deus para as nossas vidas. O meu escudo, a minha força, o meu baluarte. Laços de morte têm cercado a vida do homem, mas quando o homem se coloca reconhecendo em Deus tudo isso, reconhecendo que Deus,
aquilo que Deus tem declarado para o homem. Eu estou contigo, não temas. O meu braço forte está sobre a sua vida, não se preocupe. Não te atemorize, porque eu estou contigo. Ah, como eu gosto de declarar essas promessas de Deus diante das dificuldades, diante dos problemas. Como eu gosto de declarar essas promessas e lançar diante das afrontas de Satanás, fazendo com que ele venha reconhecer, saber que eu já sei de tudo isso que Deus é para mim, como Senhor, como filho, como Senhor da minha vida. E eu como seu filho. Como é tremendo podermos declarar diante do problema: olha, problema, situação difícil, o Senhor que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, Ele é a minha rocha, a minha segurança, o meu libertador, e tu não vais continuar atuando em minha vida, porque eu tenho alguém capaz por mim. Eu tenho alguém capaz. Eu tenho alguém acima de toda e qualquer situação. Eu tenho asas como águia, que eu posso voar, subir e ficar acima das nuvens da tempestade. Eu posso enxergar o problema de cima para baixo, reconhecendo de que ele não é nada, que eu estou por cima, porque o Senhor está comigo, porque o Altíssimo tem levantado a sua voz para declarar em meu favor a minha libertação e a minha vitória. Porque o Deus da minha salvação está comigo, porque Ele tem declarado que nós temos a vitória através da sua palavra, através do seu Espírito, do seu poder, da sua majestade. O meu libertador, em quem confio, em quem me refugio. Que você possa meditar nessas palavras, que você possa meditar na mensagem que Deus tem colocado no seu coração nesta noite, nessas promessas que Deus tem garantido para cada um de nós. Como Davi declarou, como Abraão declarou, como Elias declarou, como muitos homens de Deus venceram porque declararam aquilo que Deus já havia declarado para eles. Confirmaram as promessas de Deus sobre as suas vidas e obtiveram vitória e domínio, êxito. Alcançaram os seus objetivos, venceram o mal, venceram os inimigos, porque Deus estava com ele. Querido Deus e Pai, eu te louvo porque tu tens sido o nosso ajudador, o nosso companheiro, porque tu tens sido nossa rocha, nossa cidadela, o nosso libertador. Tu tens sido o nosso rochedo, o nosso alto refúgio, o nosso escudo, a nossa salvação, o nosso amigo certo das horas incertas, de todas as horas. Companheiro ideal, fiel companheiro, justiça eterna, tu tens sido tudo isso. Te louvamos porque tu tens nos garantido isso. E podemos declarar diante dos nossos inimigos de que tu estás conosco, que a tua justiça vai se aplacar sempre que o homem necessitar da sua ajuda, que o Senhor sempre vai estar falando aos corações. Pai, te louvamos porque tu tens nos dado uma palavra poderosa através da tua palavra. Tu tens falado aos nossos corações. Tu tens ministrado aos nossos corações nesta noite. E queremos sair daqui, Senhor, e queremos estarmos nesse final de dia, entrando nesse novo dia, com essa palavra de que tu és o nosso Senhor, a força da minha vida, a nossa força. Continue falando conosco, continue falando aos corações, e que as tuas infinitas misericórdias recaiam sobre as nossas vidas, em todas as coisas, no nome de Jesus. Recebi de Deus e não posso me calar. Deus mandou dizer ao mundo: creia em Jesus Cristo para ter vitória, porque a vitória